defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo do Estado do Rio de Janeiro. Está preso o atual governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. A primeira coisa que nós fizemos foi ligar a TV. Os policiais estão mesmo fazendo busca e apreensão, e enquanto isso o governador tomou banho, também tomou café. É um momento histórico, sem dúvida nenhuma, pelo qual estamos passando. A prisão de Luiz Fernando Pezão é baseada na delação de Carlos Miranda, o homem da mala do ex-governador Sérgio Cabral. Atual governador do Rio de Janeiro, que assume a liderança deste esquema. Uso de propina para pagar reformas, pagamento de propinas em espécie. As portas estavam sempre abertas para a corrupção. Nesse momento, o comboio da Polícia Federal está chegando aqui na sede da Polícia Federal. Com a prisão de Luiz Fernando Pezão, Francisco Dornelles assume o cargo automaticamente. Olá, são 11h49, o RJ1 está começando agora ao vivo para todo o estado com essa edição especial. Você deve ter acompanhado durante toda a manhã, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, está preso por determinação do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. A prisão é resultado de uma investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Ele foi preso no iniciozinho da manhã e levado direto para a sede da Polícia Federal, de onde acompanha ao vivo do Globocop a repórter Beth Lucchesi. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Silvana. Boa tarde a todos. O governador Luiz Fernando Pezão já está há mais de 4 horas aqui na sede da Polícia Federal, na zona portuária do Rio. E as informações que nós temos é que, neste momento, o governador está prestando depoimento sobre as acusações, sobre o suposto recebimento de propina entre 2007 e 2015, que somaram mais de 25 milhões de reais. Em valores atualizados, cerca de 39 milhões. Depois de ser ouvido, o governador deve ser levado para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Luiz Fernando Pezão deve ficar preso numa sala especial do batalhão prisional da PM em Niterói por causa do cargo que ocupa. Silvana. Obrigada, Beth. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com o Globocop, porque a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal é baseada na delação de Carlos Miranda, que é o homem que distribuía propina na quadrilha de Sérgio Cabral. E aí vamos entender aqui os números, porque segundo o próprio Carlos Miranda, Pezão recebia uma mesada mensal de R$150 mil, com direito a 13º, mais 2 bônus, cada um no valor de R$1 milhão. O total recebido pelo governador nesse esquema, nos anos de 2007, corrigindo para valores de hoje, chega a quase R$40 milhões. Dinheiro, portanto, que está agora bloqueado pela Justiça. Os detalhes de toda essa investigação foram revelados agora há pouco, numa entrevista coletiva. O repórter Pedro Figueiredo está lá na Polícia Federal, acompanhou tudo. Boa tarde, Pedro. Oi, Silvana, boa tarde para você. Bom dia ainda para você, bom dia para todo mundo. Olha, o depoimento de Luiz Fernando Pezão já leva mais de 2 horas. Nesse momento ele está prestando depoimento aqui aos policiais federais. Ele que chegou aqui à sede da Polícia Federal por volta das 7:50 da manhã e começou a prestar depoimento há cerca de 2 horas. Esse depoimento ainda deve se estender por mais horas aqui para frente. O que os delegados apresentaram aqui na entrevista coletiva é que toda essa investigação, né, ela começou com a delação do Carlos Miranda. Mas ela não se baseou apenas na delação. A partir das provas que Carlos Miranda apresentou nessa delação, os delegados cruzaram dados telefônicos, analisaram e-mails e também dados fiscais. E eles chegaram aí à conclusão de que, enquanto Luiz Fernando Pezão era vice-governador e secretário estadual de obras, havia cobrança de uma taxa indevida de 5% sobre os contratos assinados. E havia também um pagamento de mesadas entre os membros da organização criminosa. Depois que
Pezão se tornou governador, de acordo com os delegados, esse esquema continuou. Pezão assumiu o lugar de Sérgio Cabral como chefe da organização criminosa. E os outros representantes da organização também foram trocados e continuaram ali com o esquema de corrupção, o esquema de desvio de dinheiro público. Eles estão respondendo então aí por corrupção ativa e passiva, organização criminosa e também pelo crime de lavagem de dinheiro. Como eu disse, o superintendente da Polícia Federal, Ricardo Saad, disse que, como governador, o Luiz Fernando Pezão continuou com os mesmos crimes de Sérgio Cabral. Vamos ver. É um momento histórico, sem dúvida nenhuma, pelo qual estamos passando, pois é a primeira vez que um governador é preso no exercício do cargo aqui no Rio de Janeiro. Nós temos novos atores, nós temos um modus operandi mais estruturado, mas a prática de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro permanece no Rio de Janeiro. O material apreendido, ele robusteceu a prova e formou a nossa convicção a respeito da real participação do atual governador do estado na organização criminosa do antigo governador Sérgio Cabral. E, após a saída de Sérgio Cabral do governo, ele passou a liderar essa organização com novos atores. Sérgio Cabral, como já é de conhecimento de todos, Sérgio Cabral tinha seus próprios operadores financeiros e operadores administrativos, e Luiz Fernando Pezão também, sucedendo ele nessa cadeia, ele passou a operar com seus próprios operadores financeiros, seus próprios operadores administrativos, que ora também estão presos. Pois é, e com a prisão do governador Pezão, o Rio agora já está automaticamente sob novo comando. O vice-governador Francisco Dornelles assume imediatamente o Palácio Guanabara. O Diego Aidar está lá desde o início, as primeiras horas da manhã. O governador em exercício já está no Palácio, Diego. Bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. O vice-governador Francisco Dornelles já está no Palácio Guanabara. Ele que é o atual, então, passa a ser o governador em exercício. Ele está no gabinete dele mesmo, que fica, na verdade, num prédio anexo aqui ao Palácio Guanabara. Bem atrás desse prédio, a gente não consegue ver daqui. Agora há pouco, o governo do estado divulgou uma nota dizendo que está mantendo todas as ações necessárias para o programa de recuperação fiscal e também mantendo os trabalhos de transição de governo. Essa foi uma manhã muito movimentada aqui em frente ao Palácio Guanabara. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão. 6 agentes da Polícia Federal vieram para cá logo cedo, chegaram às 5 horas e 52 minutos, a gente estava acompanhando, ficaram 2 horas e meia lá dentro e foram embora levando documentos para ajudar aí nas investigações. Essa também foi uma manhã de muitas manifestações da população. Motoristas, pessoas que estavam passando aqui pela Rua Pinheiro Machado em Laranjeiras, motoristas fizeram buzinaços, pessoas gritaram, enfim, todas se manifestando diante da prisão do governador Luiz Fernando Pezão, do MDB. A gente está aqui em frente ao Palácio Guanabara, sede administrativa do governo do estado, que é um lugar onde devem ser pensadas em melhorias para a população, né? Afinal de contas, o governador ele é um servidor, precisa servir a população. O patrão é a população. Só que as investigações mostram que nem sempre a população ficava em primeiro lugar aqui no Palácio Guanabara. É o que a gente vai ver agora na reportagem que eu fiz junto com o Arthur Guimarães. Quinta-feira, 29 de novembro de 2018. Nessa manhã, a movimentação na residência oficial do governador do Rio foi bem diferente daquela de uma quinta-feira comum. O governador do estado, Luiz Fernando Pezão, recebeu voz de prisão pouco depois das 6 horas da manhã. O Bom Dia Rio deu a notícia ao vivo em primeira mão. Está preso o atual governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. A todo momento entram aqui policiais e procuradores do Ministério Público Federal. Está chegando mais uma viatura. Agora há pouco entrou o procurador, que é o coordenador, o chefe das investigações do Ministério Público Federal. Enquanto policiais federais cumpriam um mandado de busca e apreensão, empregados do palácio serviam o café da manhã do governador. Depois de comer e de tomar um banho, Luiz Fernando Pezão saiu do Palácio Laranjeiras em um comboio, por volta das 7h30. O governador chegou à sede da Polícia Federal no centro às 7h52 da manhã. A
Lava Jato investiga se Luiz Fernando Pezão substituiu Sérgio Cabral no comando do esquema criminoso que já tinha levado o ex-governador para a cadeia 2 anos atrás. Os investigadores também querem saber se Luiz Fernando Pezão deu suporte político a outros membros da organização criminosa e se ainda operava um esquema de corrupção próprio, com seus próprios operadores financeiros. De acordo com o Ministério Público Federal, documentos mostram que entre 2007 e 2015, quando já era governador do Rio, Luiz Fernando Pezão recebeu pagamentos em espécie que somam 25 milhões de reais. Segundo os procuradores, o valor é incompatível com o patrimônio declarado por Pezão à Receita Federal. Trazendo para os dias atuais, o montante chegaria a pouco mais de 39 milhões de reais, valor bloqueado em bens na operação de hoje. A investigação da Polícia Federal foi embasada em parte pela colaboração premiada de Carlos Miranda, apontado como o homem da mala de Sérgio Cabral. A delação de Carlos Miranda já foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal e o operador saiu da cadeia para cumprir prisão domiciliar na semana passada. Palácio Guanabara, sede do governo estadual, lugar onde deveriam ser tomadas decisões, pensando sempre no bem-estar da população. Mas as investigações mostram que não era bem assim. No depoimento, Carlos Miranda afirma que entregava o dinheiro de propina a Sérgio de Castro Oliveira, o Serjão, outro operador do esquema. Segundo Miranda, era para cá que Serjão trazia o dinheiro que deveria ser entregue a Luiz Fernando Pezão. Serjão era funcionário comissionado da Secretaria de Governo. Não precisava passar pelo registro na portaria. As portas estavam sempre abertas para a corrupção. Carlos Miranda também contou aos investigadores que Luiz Fernando Pezão recebia uma mesada de 150 mil reais, com direito a 13º, paga entre 2007 e 2014. E também teria recebido mais 2 bônus de 1 milhão de reais cada. De acordo com a delação, o dinheiro vinha de empreiteiras e de fornecedores contratados pelo Estado. Carlos Miranda disse ainda que Luiz Fernando Pezão recebeu uma propina extra de 300 mil reais para uma reforma na casa dele em Piraí, no sul do estado. Essa manhã, agentes da Polícia Federal e da Receita Federal estiveram na casa de Piraí para cumprir um mandado de busca e apreensão. O Ministério Público diz que as provas que já foram analisadas em outras fases da investigação mostram que o esquema de corrupção continuava funcionando e que, se continuasse solto, Luiz Fernando Pezão poderia dificultar a recuperação do dinheiro. A operação de hoje recebeu o nome de Boca de Lobo, como são chamadas as tampas dos bueiros. É que, segundo os investigadores, nos últimos anos, o que descia pelos bueiros do Rio de Janeiro não era só a água da chuva. Também estava indo para o ralo o dinheiro dos impostos pagos com tanto suor pela população. O governador Luiz Fernando Pezão vem negando todas as acusações de que tem sido alvo, mas ainda não se manifestou sobre a prisão de hoje. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou sobre a operação que prendeu o governador. Essa coletiva de imprensa foi agora de manhã. Vamos ao vivo para Brasília. Camila Bonfim tem os detalhes. Boa tarde, Camila. Oi, Silvana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sobre o dinheiro, os 25 milhões recebidos de 2007 a 2015 em dinheiro vivo, a Procuradoria-Geral da República diz que está rastreando o caminho desse dinheiro. Ainda não se sabe se ele está em contas no Brasil ou no exterior, mas a operação de hoje permite justamente o aprofundamento dessa parte da investigação para chegar a esse detalhamento. Agora falando sobre o bloqueio de 39 milhões que foi pedido e autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse bloqueio, além de representar esses valores atualizados dos 25 milhões até hoje, ele também foi detalhado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela justificou esse bloqueio afirmando que, se deixar o dinheiro com quem o desviou, é preciso ter uma garantia de que ele retornará aos cofres públicos. Por isso o bloqueio. Além da delação de Carlos Miranda, também embasaram essa operação documentos de extratos telefônicos, bancários e também outros documentos que confirmaram as afirmações dele na delação premiada. A Procuradoria-Geral da República afirma que a descoberta da operação é justamente esse esquema próprio de propina do Pezão e que ele tinha os operadores dele, e também o Procurador Regional da República, Leonardo de Freitas, e a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, explicaram que houve uma sucessão no primeiro time chamado ali da organização criminosa assim que Sérgio Cabral foi preso. Explicaram essa sucessão e também os motivos da prisão preventiva. Os fatos não se iniciam agora, mas iniciam-se pelo menos desde o ano de 2007,
depois das prisões já feitas em relação aos que lideravam até recentemente este esquema criminoso, houve uma nova assunção, uma nova liderança, e é nessa perspectiva que reponta a atuação do atual governador do Rio de Janeiro, que assume a liderança deste esquema e nele inclui novos atores, o que evidencia que houve uma sucessão com novos participantes e com novos atores sobre uma nova liderança. Assim, o senhor Sérgio Cabral foi sucedido pelo senhor Pezão e agora temos o Afonso Manerá, já foi preso na Operação Furna da Onça e cumpre agora mais um mandado de prisão pela Operação Boca de Lobo. E, por último, o Hudson Braga, secretário de Obras, foi sucedido pelo Zé Irã e também preso, né, o Hudson Braga condenado na Operação Calicut e o José Irã preso na data de hoje. Portanto, Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, gente. A Procuradora-Geral e também o Procurador, o José Alfredo, os dois afirmam que houve sim essa sucessão com a saída de Cabral, portanto, Pezão assumiu não só o governo do Estado, mas também o comando da quadrilha. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente botou aqui um organograma, né? Sérgio Cabral vai chegar lá em abril de 2014, renuncia, quem entra, Luiz Fernando Pezão. Luiz Fernando Pezão passa a ser o governador, mas aqui embaixo tinha o seu operador financeiro de Sérgio Cabral, Wilson Carlos. Ele não era apenas um operador financeiro, ele era o secretário de governo, o braço direito de um governador. Wilson Carlos vai ser preso, né? Preso, e aqui no governo Pezão, quem será o braço direito? Afonso Manerá, também aqui dado como operador financeiro, também secretário de governo, seu braço direito, peça muito importante. No governo de Cabral, nós temos aqui, Luiz Fernando Pezão aparece aqui como secretário de Obras. Ele foi secretário de Obras, mesmo sendo vice-governador. Depois virá no lugar dele Hudson Braga, foi preso, hoje está solto, e aqui sucedendo no governo Pezão, José Irã. Por que a Secretaria de Obras é tão importante nesse esquema? É por aqui, gente, Secretaria de Obras, passam as grandes licitações, os grandes projetos, portanto, muito dinheiro. Contratos milionários. Por aqui. Agora, Luiz Fernando Pezão deve ser levado para o Batalhão Especial Prisional em Niterói. A Lívia Torres do G1 está lá na porta, ao vivo. Alguma movimentação por aí, Lívia? Boa tarde. Oi, Silvana, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente vê uma grande movimentação de carros da polícia e também grande movimentação da imprensa, mas o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, ainda não chegou por aqui. Ele que vai ficar na unidade prisional da Polícia Militar, que fica aqui na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói. Lembrando que também está preso aqui, neste mesmo local, o ex-procurador-geral do Ministério Público, Cláudio Lopes. Ele está aqui desde o dia 8 de novembro. Ele que é acusado de receber quase 8 milhões em propinas. Qualquer nova movimentação por aqui, Silvana, eu volto a chamar vocês. Obrigada, Lívia, pelas informações. E aí, Edmilson Ávila, a sociedade se pergunta, a população se pergunta como é que fica o comando do governo agora. Nós falamos agora há pouco que o vice-governador assume, né? Mas vamos lá. Luiz Fernando Pezão preso, segundo a nossa Constituição Estadual, quem assume imediatamente é o vice-governador. Bom, e se tivermos a falta do vice-governador? Se ele precisar se ausentar. ausentar. Na linha sucessória, exatamente, estará o presidente da LERJ, mas o presidente da LERJ está preso. No lugar dele está o segundo vice-presidente da LERJ, André Siciliano. Nós hoje consultamos a Assembleia Legislativa, que diz que ele não poderá assumir. O entendimento da Assembleia é que ele não pode assumir. Então, aqui na linha sucessória, o próximo aqui é Milton Fernandes, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, essa é a linha sucessória que vale hoje. Em caso de necessidade de ausência... Francisco Dornelles e o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça. Isso é que está valendo neste momento. E o governador, né, isso acontece aí faltando o quê? Pouco mais de um mês, 32 dias, para que o futuro governador assuma, né? A gente realmente tem que lembrar isso, que falta muito pouco e a gente estava num momento aí de transição, né, Edmilson? É um momento super importante, um momento de fechar as contas e um momento de transição. Por que é tão importante? Porque você vai passando a troca de um governo para o outro, para que você não tenha nenhum problema. Vamos imaginar aqui a Secretaria de Segurança, algo vital e importantíssimo. Você não pode deixar nenhum vácuo de governo. Então essa transição é super importante para que a população não sinta nenhum problema. Vamos imaginar também na saúde. Você não pode
pode deixar um hospital faltar recursos para um hospital de um dia para o outro. Então, essa transição garante serviços essenciais à população. Lembrando que o 13º já estava em discussão, né, em relação ao pagamento, tudo isso nessa transição. Exatamente, 13º, salários e tudo mais. Tá certo. E olha, gente, o governador eleito, Wilson Witzel, do PSC, disse que a prisão do governador Luiz Fernando Pezão não vai atrapalhar essa transição do governo. Não tenho que comentar a prisão. Quem tem que decidir sobre a prisão, o ministro do STJ já está decidida, e cabe a nós aqui continuar na transição de forma que a gente consiga preparar tudo para que no 1º de janeiro de 2019 nós já estejamos em condições de continuar governando o estado do Rio de Janeiro. Isso atrapalha a transição? Não atrapalha a transição. Acabei de receber o telefonema do governador Dornelles, me chamou para conversar, nós já conversamos outras vezes, mas vamos agora só afinar com ele as próximas apresentações que serão feitas. Olha, a Controladoria Geral do Estado estará ordens do delegado da Polícia Federal, Bernardo Barbosa, e certamente nós faremos auditorias dos contratos. É salutar que ao assumir um governo tão conturbado como esse, nós tenhamos a obrigação de auditar todos os contratos em todas as áreas, sem paralisar o governo. Lembrando, né, que essa prisão acontece aí nesses últimos 30 dias de mandato do governador Luiz Fernando Pezão. E as equipes da Polícia Federal estiveram em vários endereços, eram ao todo 30 mandados de busca e de apreensão, um deles na casa do governador, que fica em Piraí, no sul do estado. A Rose Gomes também está desde cedo acompanhando as equipes. Boa tarde, Rose. Oi, Silvana, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, nesse momento a movimentação é bem tranquila em frente à casa de Luiz Fernando Pezão, em Piraí, no sul do estado, que é a cidade natal do governador. Em alguns momentos, os motoristas passam buzinando, se manifestando em relação à prisão do governador. A Polícia Federal já esteve aqui, os agentes foram embora, mas chegaram bem cedo, às 6 horas da manhã, ficaram 3 horas e meia dentro da casa, recolhendo documentos, agendas com anotações telefônicas e também notebooks. Esse material foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Volta Redonda. Aqui em Piraí foi preso Luiz Carlos Vidal Barroso, servidor da Casa Civil e um dos assessores de Pezão. Silvana. Obrigada, Rose. Então a gente vai justamente para Volta Redonda. A gente já viu que todo o material apreendido vai para a sede da PF lá. Está ao vivo o Giovanni Rossini com a gente. Boa tarde, Giovanni. Oi, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham o RJ1. Realmente estou aqui em frente à delegacia da Polícia Federal, que funciona como a central, então, da operação aqui no sul do estado. Bom, em Volta Redonda, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do secretário estadual de obras, o José Irã Peixoto, que foi preso hoje pela manhã aí na capital. Além disso, residências ligadas aí aos empresários donos da empresa JRO Pavimentação, essa empresa que fica em Piraí, mas então os proprietários têm imóveis aqui em Volta Redonda que foram visitados, inclusive os sócios, né, foram presos. Um deles foi preso aqui em Volta Redonda, o Cláudio Vidal. A Polícia Federal também visitou a casa do empresário Ronald de Carvalho, que fica em Barra do Piraí, também cumprindo mandado de busca e apreensão. O Ronald, que ficou conhecido naquele caso dos containers, né, que foram utilizados na instalação das UPAs no estado. Então esses containers foram feitos pela empresa do Ronald. Aqui já a movimentação é bem tranquila, as viaturas chegaram pela manhã já com material apreendido e a tendência é que esse material seja levado então aí para a Superintendência da Polícia Federal. Silvana. Obrigada, Giovanni. É para lá que a gente vai direto, tá? Para a sede da PF aqui no Rio. Pedro Figueiredo está desde cedo, acompanhou a coletiva e o governador Pezão ainda está prestando depoimento, Pedro, você sabe? Ainda, Silvana, já dura mais de 2 horas, já está chegando aí a 3 horas de depoimento. Ele continua aqui numa delegacia, aqui na sede da Polícia Federal. Olha só, dos 9 mandados de prisão, 7 deles já foram cumpridos. Falta cumprir 2 mandados de prisão contra Luiz Fernando Amorim, da empresa High Control Luiz, que já fez aí contato com a Polícia Federal para se entregar.
via advogado. E também com Luiz Alberto Gonçalves, da JRO Pavimentação, que esse ainda não fez contato, ainda é procurado pela Polícia Federal. Esses dois aí estão na lista dos 9 contra quem foram expedidos mandados de prisão. Além de Luiz Fernando Pezão e desses 2 nomes, ainda outros empresários, também Marcelo dos Santos Amorim, né, que é casado com a sobrinha de Luiz Fernando Pezão e era conhecido como um dos operadores financeiros do esquema, que já foi preso. Também o Afonso Monerá, que foi secretário de governo e também já foi preso. E o José Ira Peixoto, que também já foi preso, atual secretário de obras. Ao todo, essa quadrilha, aí, segundo a Polícia Federal, arrecadou 25 milhões de reais. O valor corrigido chega a 40 milhões de reais. Vamos ouvir mais um trecho da entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco. Uma das formas que se utilizou, inclusive, foi fazer um pagamento a alguns conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Havia o pagamento de mesadas para os integrantes da organização criminosa, algumas dessas mesadas chegando até o valor de R$150 mil por mês. Os fatos apurados nessa investigação já apontaram o desvio de mais de 40 milhões de reais. Da onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro era recolhido em empresas, em construtoras, em prestadores de serviço e repassados aos líderes, né, da organização criminosa. Então, nós trabalhamos fortemente com a perícia aqui da Polícia Federal para identificar alguns procedimentos licitatórios em que pudesse ocorrer algum tipo de conluio ou a formação de algum cartel. E foi fundamental também essa diligência, esses laudos periciais, identificando que empresas diretamente relacionadas ao governador Luiz Fernando Pezão foram beneficiadas em processos licitatórios de valores. Foram identificados, durante a investigação, uso de propina para pagar reformas em imóveis, pagamento de propinas em espécie, pagamento por prestações fictícias de serviços, utilização de corretores de câmbios e de valores para servir para pagamento e recebimento de propinas, mesclagem desses recursos ilícitos com uma atividade financeira, com atividade empresarial lícita. O governador Pezão é o 4º governador eleito preso no Rio durante o primeiro, né, durante o mandato. Os outros já não exerciam mais o mandato. Vamos relembrar então um pouco da trajetória de Pezão ao longo desses 4 anos à frente do governo. Um período marcado por denúncias de corrupção, salário atrasado, atendimento precário nas unidades de saúde, enfim, um estado falido. Luiz fica há quase 40 anos, na cidade onde nasceu. Foi vereador e prefeito por 2 vezes de Piraí, no sul do estado. Em 2006, virou secretário de governo, a convite da então governadora Rosinha Garotinho. No mesmo ano, já ao lado de Sérgio Cabral, foi eleito vice-governador do Rio. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo do estado do Rio de Janeiro. Pezão também foi secretário de Obras do Estado. Coordenou projetos como o PAC no Complexo do Alemão, nas comunidades do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo e Rocinha. E esteve à frente da reforma do Maracanã. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, no mês passado, Pezão disse que não sabia de irregularidades cometidas nas obras e que era apenas responsável por assinar os contratos. Eu só assinava no final. A sua assinatura era elementar para isso, para essa decisão. O senhor tinha que assinar. Claro. Mas o senhor diz que não se preocupava em conferir o que foi decidido. Não. É isso? Em outubro de 2010, Cabral e Pezão foram reeleitos no primeiro turno, com mais de 60% dos votos válidos. Com muito orgulho e amor pelo Rio. Em abril de 2014, Pezão assumiu como governador, depois que Sérgio Cabral renunciou ao cargo. A economia do estado já enfrentava sérios problemas e a violência voltava a assustar a população. Mesmo assim, Pezão disputou e venceu a disputa pela reeleição no segundo turno. Eu quero agradecer muito ao ex-governador Sérgio Cabral. Eu dedico essa vitória a ele. Pezão tomou posse com o estado já mergulhado numa das piores crises da história, sem dinheiro para pagar os salários dos funcionários que passaram fome.
Eu queria o meu salário, eu não queria estar pedindo cesta básica, pedindo leite pro meu filho. Isso é uma humilhação, cara, é uma humilhação muito grande. O meu problema é não ter nada para comer dentro de casa, geladeira vazia. É doído, meu filho, você trabalhar tanto e depois você não ter o seu salário certo. Sem dinheiro para manter os hospitais públicos. Ela disse que não tem médico para ela ir. Tô arrasada, a nossa área de saúde muito precária. E sem dinheiro para a cultura, que chorou nas escadarias do Teatro Municipal. O governador culpou a situação da economia nacional e a crise na Petrobras, que fizeram despencar a arrecadação de ICMS e a entrada dos royalties do petróleo. Em 2016, as contas públicas do estado estavam em total colapso. Pezão ficou 7 meses fora do governo para tratar um câncer linfático. O vice-governador, Francisco Dornelles, decretou estado de calamidade pública. Pezão reassumiu em outubro e, na tentativa de melhorar as contas públicas, ele assinou um acordo de recuperação fiscal com o governo federal. No fim daquele ano, além da economia, Pezão teve que enfrentar a justiça. Depois de ver o antecessor e principal padrinho político ser preso em 2016, Pezão também começou a ser alvo de denúncias de corrupção. Em abril de 2017, 2 ex-executivos da Odebrecht disseram em delação premiada que Pezão recebeu dinheiro da construtora em espécie e em contas no exterior. Os repasses foram registrados no sistema de computador usado pelo Departamento de Operações Estruturadas da empresa, apontado pelos investigadores como o Departamento da Propina da Odebrecht, para registrar os pagamentos de propinas a políticos. Os ex-executivos não revelaram os valores. Pezão também é suspeito de ter recebido dinheiro do esquema de corrupção do Tribunal de Contas do Estado. O delator, Jonas Lopes Neto, filho de Jonas Lopes de Carvalho, ex-presidente do TCE, disse que arrecadou R$900 mil para pagar as despesas pessoais do governador. De acordo com o delator, o dinheiro veio de empresas de alimentação que mantinham contrato com o Estado. O governador também é suspeito de receber propina da FETranspor, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado. Um funcionário do doleiro Álvaro José Novis afirmou em delação que pagou propina de R$4.850.000 ao governador. Edmar Dantas contou aos procuradores que foram 5 pagamentos entre 2014 e 2015. O nome de Pezão também aparece nas delações de Carlos Miranda, apontado como operador do esquema de corrupção chefiado por Sérgio Cabral. O atual governador teria recebido mesada de fornecedores do Estado, no valor de R$150 mil durante 7 anos. Pezão negou todas essas acusações. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, no fim do mês passado, o governador disse que a primeira coisa que faria após deixar o governo seria botar uma sunga e ficar na praia. Falou também: tenho vontade de visitar Cabral e lhe dar um abraço. 2 meses antes, em entrevista à Folha de São Paulo, Pezão afirmou que acha muito cruel a vida do político no Brasil, porque há excesso de poder de órgãos fiscalizadores. Sobre as condenações de Cabral, que somam mais de 100 anos de cadeia, o governador falou que, particularmente para ele, essa situação é muito sofrida, porque ele é amigo de Cabral, dos filhos e da família do ex-governador preso. No ano passado, Pezão disse que uma das penas de Cabral era excessiva. Ele tem que se defender, mas achei excessiva, eu acho muito grande. Eu acho que em instâncias superiores ele vai conseguir a diminuição. Edmilson Ávila, vamos relembrar então a ficha criminal de Sérgio Cabral. Vamos lá, Cabral já foi denunciado 26 vezes, se tornou réu 26 vezes, já tem 8 sentenças, um total aqui de 183 anos e 6 meses de prisão. Vamos lembrar que em apenas uma sentença foram 45 anos e 2 meses, foi a primeira sentença aqui no Rio de Janeiro. E a gente lembra que falta só um mês para finalizar o mandato de Luiz Fernando Pezão. Como é que o governador entrega esse estado para o seu sucessor? Vamos dar uma olhadinha aqui.
Aqui é a previsão do orçamento para 2019. Então já deixa aqui com 8 bilhões, devendo 8 bilhões. Então esse dinheiro já começa a faltar aqui no próximo ano. Mas ele deixa dívidas também, dívidas do passado, 2016, 2017. O que é isso aqui? Isso aqui são contratos, gente, que o governo do estado não conseguiu honrar, não conseguiu pagar. Deixa aí mais 8 bilhões de reais aqui de dívida. Um total de 16 bilhões. Fala, só isso? Não, não é só isso não, gente. Porque temos aqui o regime de recuperação fiscal. No regime de recuperação fiscal, o Estado deixa de pagar as suas dívidas. Vamos imaginar que hoje o Estado saísse do regime de recuperação fiscal. Deveria devolver mais 22 bilhões. Então eu vou botar aqui um total de 38 bilhões. Esse seria o tamanho aqui das contas desse governo. Mas como está no regime de recuperação fiscal, não precisa devolver aí pelo menos 22 bilhões. É o dinheiro que ele está deixando de pagar. Que é um acordo com o governo federal para dar um alívio, um respiro para o estado do Rio. Exatamente. Obrigada, Edmilson. Até já. Até já. A gente vai fazer mais um intervalo, a seguir novas informações sobre essa operação que levou para a cadeia o governador Luiz Fernando Pezão. Agora 12h22, não sai daí não. Agora 12h25, o RJ está de volta para todo o estado. Você está acompanhando desde cedo a cobertura especial da prisão do governador, que foi preso no iniciozinho da manhã. Ele estava em casa, na sede do Palácio Laranjeiras. Dali ele foi levado direto para a sede da Polícia Federal no centro do Rio. Vamos para lá então ao vivo. A Beth Lucchesi está sobrevoando. E Beth, ele já está prestando depoimento, conforme informou o próprio Pedro Figueiredo, há quase 3 horas, né? Exatamente, Silvana. O governador Luiz Fernando Pezão continua sendo ouvido aqui na sede da Polícia Federal, na zona portuária. O depoimento acontece numa delegacia, no 2º andar. O acesso é feito por esse corredor aí que a gente está mostrando, onde tem umas pessoas aí conversando. Nós ainda não sabemos se esse depoimento está no fim, já que o governador permanece há mais de 4 horas aqui na PF. Mais cedo, a superintendência da Polícia Federal estava bastante movimentada, um entra e sai de carros oficiais, mas a situação agora é bem mais tranquila. A gente lembra que na operação de hoje foram expedidos 9 mandados de prisão, até agora 7 foram cumpridos. Silvana. Obrigada. Como disse a Beth, a gente viu, né? Nessa operação, além do governador Pezão, também estão na cadeia. Foram presas, né? Outras 6 pessoas suspeitas de participar do esquema de Pezão, que inclui lavagem de dinheiro e também corrupção. José Irã Peixoto Júnior está no governo de Pezão desde o começo do mandato dele como governador do Rio, em 2015. José Irã Peixoto, secretário estadual de obras, está neste carro da Polícia Federal, preso. Os agentes chegaram à casa dele por volta das 6 horas da manhã, aqui na orla da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. E passaram quase 2 horas lá, conversando com o secretário e atrás de documentos que ajudem nessa investigação. Passa das 8h30 da manhã e, nesse momento, o secretário estadual de obras está sendo levado para a sede da Polícia Federal, onde vai prestar depoimento e depois deve ser transferido para um presídio. Em 2017, José Irã foi citado na Operação SESFINI, que investiga fraudes no Departamento de Estradas de Rodagem. Do empreiteiro Marcos Andrade Barbosa Silva, quando virou secretário, José Irã passou a cobrar no máximo 1% de propina sobre o valor dos contratos, e não mais 6%, como era na gestão de Sérgio Cabral. O empresário disse que estava preocupado com a Lava Jato. Além de José Irã, secretário estadual de obras, outras 3 pessoas ligadas ao governador Luiz Fernando Pezão foram alvo da operação de hoje. Inclusive Marcelo Santos Amorim, casado com a sobrinha de Pezão. Marcelo Amorim chegou a ser subsecretário adjunto de comunicação social do governo e foi citado na Operação Quinto do Ouro, em março do ano passado, que investiga os pagamentos de propina a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e também a deputados estaduais. O ex-presidente do TCE, Jonas Lopes, disse em delação premiada que pediu ajuda a Marcelinho, como ex-subsecretário era conhecido, para recolher a propina que empresas fornecedoras de quentinhas para presídios pagavam aos conselheiros do TCE que participavam do esquema. Também foram alvos da operação de hoje Luiz Carlos Vidal Barroso, servidor da Secretaria da Casa Civil,
e 4 empresários, Cláudio Fernandes Vidal e Luiz Alberto Gomes Gonçalves, sócios da JRO Pavimentação, Luiz Fernando Craveiro de Amorim e César Augusto Craveiro de Amorim, sócios da High Control. Um dos mandados de prisão foi cumprido dentro da própria cadeia. Afonso Monerá, ex-secretário do governo Pezão, já tinha sido preso há 3 semanas na Operação Furna da Onça, que investiga o pagamento de propina a deputados estaduais, conhecido como mensalinho da Alerj. Foram identificados pelo menos 22 anotações relacionadas a Pezão, que totalizaram R$2.200.000. Outras pessoas também foram identificadas nesses bilhetes. Um deles é um dos operadores do governador. Atualmente está preso o secretário de governo, Afonso Monerá. Foram identificados alguns pagamentos para ele também, à época que ele trabalhava ainda no governo de Sérgio Cabral. A gente ainda não conseguiu contato com a defesa dos citados na reportagem. Vamos voltar lá para a sede da Polícia Federal. Pedro Figueiredo está junto com o superintendente da Polícia Federal, Ricardo Saad, né, Pedro? É isso, Silvana, eu estou aqui com o Ricardo Saad e vou fazer para ele a primeira pergunta. Doutor Ricardo, muito obrigado por participar aqui do RJ1. Minha primeira pergunta é a seguinte: a gente sabe que o que deu origem a essa investigação foi a delação, né, do Carlos Miranda, mas outras provas também foram adquiridas ao longo do processo, né, provas comprobatórias de todo esse esquema de corrupção. Não, sem dúvida, desde que eu assumi o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, o objetivo aqui é fazer um forte combate à corrupção e desvio de recursos públicos. Nessa investigação, a Polícia Federal utilizou todas as técnicas especiais de investigação, quebra de sigilo bancário, telefônico, análise de relatórios de inteligência financeira do COAF e outras técnicas de investigação. Já se sabe exatamente como era esse esquema de corrupção, ou seja, como é que esse dinheiro chegava a Luiz Fernando Pezão e às outras pessoas presas hoje? De uma forma muito simplificada, havia a cobrança de uma vantagem indevida por volta de 5% no valor de cada contrato assinado com o governo do Estado. Esse valor de aproximadamente 5% era distribuído entre os membros da organização. Agora, isso tudo acontecia quando ele era secretário de Obras e vice-governador, mas foi um esquema de corrupção que continuou depois que ele assumiu o Palácio Guanabara? Não, perfeito. Quando ele era secretário de Obras, a investigação Calicute e a investigação Eficiência demonstraram o esquema. A investigação que foi deflagrada hoje mostrou que tal prática permaneceu quando o atual governador estava no cargo, com outras pessoas, outro modus operandi, com outros operadores, mas o esquema permaneceu. Esse tempo até a prisão dele foi o tempo necessário para que houvesse uma suficiência de provas, uma quantidade significativa de provas? Por que essas operações não aconteceram antes? Foi ao longo do tempo que a Polícia Federal conseguiu aí fazer essa investigação e reunir tantas provas? Cada investigação tem o seu tempo. A investigação que foi deflagrada hoje estava madura para ser deflagrada hoje. A Polícia Federal trabalha não de forma a fim de acelerar ou atrasar qualquer investigação. A investigação tem seu tempo, essa estava pronta para ser deflagrada hoje e assim foi feito. Os depoimentos já terminaram? Eles apresentaram alguma defesa em relação a tudo que estão sendo acusados? Não, os depoimentos estão sendo realizados nesse momento e o teor do depoimento, claro que não poderemos falar, porque a investigação está em andamento e qualquer coisa que a gente expõe agora pode prejudicar a investigação. Obrigado, muito obrigado pela sua participação. Agora nós vamos ver mais um trecho da entrevista coletiva que mostra que desde que a Lava Jato aqui no Rio começou, já foram mais de 188 mandados de prisão. Porque essa é a segunda vez na história do país que um governador com mandado é preso. E isso não é por acaso, isso é trabalho. Já são 299 mandados cumpridos na área de combate à corrupção aqui no Rio de Janeiro esse ano, né? 188 prisões realizadas. São alguns dados para vocês verem que o trabalho da polícia realmente está sendo priorizada nesse foco de combate à corrupção. A gente viu, portanto, que foram 2 coletivas de imprensa, uma aqui no Rio e outra em Brasília. Vamos ver então mais um trecho. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que todo esse empenho no combate à corrupção tem o objetivo de recuperar o dinheiro que a população paga para o Estado.
esta organização criminosa continua atuando, especialmente em relação à lavagem de dinheiro. E nós estamos exatamente com todas essas medidas cautelares deferidas hoje, aprofundando a investigação, sobretudo para localizar estas verbas e requerer ao Poder Judiciário que determine o retorno dessas verbas aos cofres públicos. Dinheiro desviado por atos de corrupção e escondido por atos de lavagem de dinheiro públicos. Bom, a prisão de Pezão repercutiu, claro, na Alerj, que também é alvo da Lava Jato. Anne Lotterman está lá na porta e mostra a movimentação para a gente. Boa tarde, Anne. Oi, Silvana, boa tarde para você, boa tarde a todos. O pessoal do MUS, do Movimento Unificado de Servidores Públicos, está aqui na frente, soltando fogos. 12h30 também vai ter um bolo para comemorar a prisão do governador Luiz Fernando Pezão. Olha só, exatamente. E agora eles estão na expectativa, porque eles querem saber se o governador Dornelles vai cumprir com o calendário que estava sendo determinado para terça-feira divulgar, então, a data do pagamento do 13º salário dos servidores públicos. O presidente da Alerj, Luiz Paulo Correia da Rocha, ele está aqui na Alerj. E também, segundo ele, os trabalhos vão continuar normalmente ao longo da tarde. Às 13 horas, inclusive, tem votação para escolher o novo relator do Conselho de Ética para denunciar os 10 deputados presos. Agora, a Priscila Chagas vai mostrar para a gente que às 10 horas da manhã esses deputados já estavam chegando aqui na Alerj e a preocupação deles agora é dar continuidade aos trabalhos nesse finalzinho de mandato. Vamos ver na reportagem. Nada diferente da rotina. Nem parecia uma quinta-feira tão movimentada na política do Rio. Entre os poucos que costumam chegar antes das 9 horas, está o deputado Paulo Ramos, do PDT. Na verdade, não é um dia atípico, é um período atípico. É claro que nós recebemos muito mal, com muita tristeza. Eu tenho uma posição crítica em relação às delações premiadas. Conheço o governador há muitos anos. Lamento profundamente, espero, e ele vai responder ao devido processo, vai ser observado o devido processo legal. Vamos aguardar o resultado. Cidinha Campos, também do PDT, chegou ao prédio anexo da Alerj, onde ficam os gabinetes, e se emocionou. Eu não tinha nem vontade de trabalhar. É tão chato isso, é uma rotina tão pesada. Prende deputado, prende governador. Virou rotina, mas uma rotina muito triste. A prisão do governador Luiz Fernando Pezão aconteceu 3 semanas depois da prisão de 7 deputados estaduais na Operação Furna da Onça. Além deles, outros 3 parlamentares, Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo, já estavam presos desde o ano passado. Todos são acusados de receberem propina que variava de 20 a 100 mil reais para apoiar a base do governo. Não é de hoje que essa quadrilha age e vem extorquindo o Rio de Janeiro, causando tanto prejuízo. Essa corrupção política chega na ponta, chega na vida das pessoas quando ele não investe na saúde pública. E no meio desse turbilhão no Poder Executivo, ainda tem uma decisão importante a ser feita hoje aqui na Assembleia Legislativa. O Conselho de Ética vai escolher o novo relator do processo que pede a cassação do mandato de todos os deputados presos. Essa reunião, marcada para hoje à tarde, será a segunda do Conselho em um ano inteiro. O antigo relator do processo, Marcos Miller, do PHS, foi retirado do cargo depois do relatório que fez ter sido recusado por unanimidade na semana passada. Eu acho que os trabalhos da Casa têm que continuar com normalidade. A Casa já examinou dezenas de casos de parlamentares que foi para o Conselho de Ética. Alguns foram absolvidos e outros foram cassados. Então, dá continuidade normal. Escolhe um novo relator, se dá direito de defesa, os prazos legais de defesa, rola de testemunhas, como já aconteceu.
É isso, o trabalho tem que continuar, né, Edmilson Ávila? E a gente relembra para você todos os integrantes da cúpula de Sérgio Cabral que estão ou que já foram presos. É super importante a gente chamar a atenção, porque um governo é feito de muitas amarras. Você tem o governador, mas você tem os deputados fiscalizando, então, o governo. Você tem o Tribunal de Contas fiscalizando as contas. Você tem o Ministério Público fiscalizando tudo isso. Mas vamos mostrar aqui essa pirâmide. Então, nós temos hoje ex-governador preso, Sérgio Cabral preso, Luiz Fernando Pezão preso, e nós temos aqui abaixo, dando sustentação na Assembleia Legislativa, presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, está preso em prisão domiciliar. Nós temos Paulo Melo, ex-presidente da Assembleia Legislativa, preso. Nós temos Edson Albertassi, deputado também, primeiro, ele era vice-presidente da Assembleia Legislativa, preso também. Isso é um cargo muito importante, que aí bota projeto para votar, tira projeto, dá sustentação ao governador. Paramos por aí? Não. Vamos à frente, que nós tivemos agora, no dia 8 de novembro, pelo menos mais 7 deputados presos. Os deputados que deveriam fiscalizar o governo, estão ali fiscalizar tudo o que está acontecendo, mas não estão sendo investigados também. E aí, a gente ia ter mais uma opção aí, que era o Tribunal de Contas, que pode olhar ali. Opa, você pagou a mais, você não investiu, governador, você não investiu na saúde, não investiu na educação como deveria. Ninguém fiscalizou o que tinha que Mas fiscalizar. aí o Tribunal de Contas também, nós tivemos aqui 5 conselheiros que deveriam investigar, também foram presos, hoje estão soltos, mas respondem a processo. Mas aí teríamos mais uma chance também com o Ministério Público, temos o ex-procurador-geral também preso, sendo investigado. Então veja como o governo, essas amarras, essas travas são importantes. É aí, quando a gente não tem, a população fica vulnerável. E o Estado fica solto. Obrigada, Edmilson, até já. Olha, a prisão do governador foi o assunto, né, de hoje, em todas as conversas. Suzana Naspolini foi às ruas para saber como é que o Carioca recebeu essa notícia. Fiquei sabendo pelo taxista. Vi no WhatsApp e recebi a mensagem que o Pezão estava preso. O grupo do Zap bomba sempre, né? A primeira coisa que nós fizemos foi ligar a TV. 6 horas da manhã, tava lá o Faxial dando a notícia. Muito difícil, né? Da gente imaginar que uma pessoa consiga fazer isso contra o povo, né? Vamos ver que bicho que vai dar, né? O certo é que, diante do fato, cada um reage do seu jeito. O senhor não sabe o que aconteceu, então? Ainda não. O governador do estado foi preso, Pezão foi preso. Nossa. Uma tristeza para todos nós, né? Começar o dia assim. Eles acabaram com o nosso estado, uma cidade tão linda, cidade maravilhosa, e chegar a um ponto desse de ficar nessa situação de violência, saúde pública, educação, num grau que a gente está de tão baixo estudo de saúde para a população. Muito triste. O senhor, como cidadão do Rio de Janeiro, como é que se sente? Envergonhado, simplesmente.